Então, alunos do sétimo ano, vamos para mais uma aula aqui através do YouTube. E a nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre expressões algébricas. E a primeira coisa que a gente tem que entender no estudo de expressão algébrica é saber que expressão algébrica é diferente de expressão numérica, tá? Pode dar uma confusão, mas são coisas diferentes. Como diferente? A expressão numérica que vocês aprenderam ano passado, né, e estão constantemente estudando, ela é composta por números e operações. Ela contém divisões, subtrações, potências, pode ter raiz, parênteses, colchete, alguns exemplos que eu estou colocando aqui na tela, frações. Ela é composta apenas por números e operações, ok? Expressão numérica. Já as expressões algébricas, que é que a gente vai aprender agora, são expressões que contêm números e letras, tá? Ela vai ter aqui um 5x, ela vai ter um 4y mais 16. Isso aqui, pessoal, vai lembrar muito vocês equação de primeiro grau. Lembra que a equação de primeiro grau a gente tinha as incógnitas, variável? Funciona da mesma forma aqui na expressão. A gente vai ter nossas variáveis, são nossos valores desconhecidos, tá? Sempre vai ser x? Não. Nem sempre vai ser x. Às vezes pode ser y, às vezes pode ser z, às vezes pode ser l, tudo depende, tá? As letras são para indicar que é um valor desconhecido, que é um valor que a gente não sabe o valor, que a gente não sabe o resultado dele, certo? E qual que é a diferença, então, da expressão algébrica para a equação? O que vocês conseguiram perceber de diferença entre os dois? A equação vocês já estudaram, lembram? A equação, pessoal, o que determinava a equação era a igualdade. Lembra que depois da expressão tinha um igual e mais alguma coisa depois? Então, essa é a diferença. Na expressão algébrica, a gente não tem a igualdade, tá? A gente só tem os valores desconhecidos e os números, tá? Não vai ter aquela igualdade, mais de uma expressão. Então, eu posso dizer que na equação de primeiro grau, eu vou ter duas expressões algébricas, verdadeiro ou falso, se tivesse isso em uma prova. Verdadeiro, pessoal. Por exemplo, esse exemplo que eu fiz aqui agora, x mais 4 igual a x menos 4. Se tem o igual, equação, certo? E o que está antes do igual aqui é uma expressão algébrica, tá? É uma expressão que eu tenho incógnitas, né, variáveis e números. Aqui no segundo membro também eu tenho incógnitas e eu tenho números. Então, em uma equação, eu posso ter duas expressões algébricas, certo? Mas agora a gente vai focar agora só no estudo de expressão, tá? A gente vai esquecer agora o estudo de equação, que a gente já viu a equação. Agora a gente vai focar um pouquinho mais em expressões algébricas. Primeiro, o que elas são? A gente acabou de falar. São expressões matemáticas que apresentam números, letras e as operações, certo? Exemplos aqui. Percebem que todos esses exemplos aqui, ela é composta por números, letras e alguma operação, tá? Sempre vai ter, além das letras dos números, vão ter operações para a gente realizar e descobrir o valor. A gente vai descobrir mais para frente como é que faz isso. E agora a gente vai aprender, é uma coisa que vocês têm que aprender urgente, é sobre linguagem usual e linguagem matemática. Eu percebo que muitos de vocês ficam confuso na linguagem usual, transformando para a linguagem matemática. Isso não pode acontecer. Em provas cai demais assim, demais. Então vocês têm que começar a ter esse pensamento matemático para conseguir resolver esse tipo de questão. Tem que entender. Por exemplo, na linguagem usual, quando eu falo o dobro de 5, tem alguns alunos que não sabem me responder o que é o dobro de 5. Tá? E vocês têm que saber isso aqui, pessoal. O dobro. Quando eu falo o dobro, o que significa o dobro? 2 vezes mais, certo? O dobro vai aumentar 2 vezes mais, tá bom? Então, o dobro de 5 quer dizer que eu vou pegar o 5 e vou dobrar ele. Se eu vou pegar o 5 e vou dobrar ele vai virar o quê? Ele vai virar um 10. Eu dobrei o 5. Então, eu posso resumir o dobro de 5 na linguagem matemática para 2 vezes 5, que é a mesma coisa. O dobro de 5 é igual a 2 vezes 5, certo? E quando eu falo, por exemplo, o triplo de 8,
O triplo vem de quê, pessoal? Vem de 3, né? Então, o triplo de 8 é 3 vezes o 8. Eu vou triplicar o 8. Se eu vou triplicar ele, é a mesma coisa se eu fizesse assim, pessoal. Ó, 8 mais 8 mais 8. Eu vou repetir o meu 8 3 vezes. Eu tripliquei ele, certo? Aqui no caso do 5, o dobro de 5. A gente fez o quê? O 5 duas vezes, certo? Que é o dobro. Agora, o triplo seria o 8 três vezes. Resumindo isso aqui em linguagem matemática, é a mesma coisa que 3 vezes 8, tá? O triplo de 8, 3 vezes 8. Outro exemplo. 4 mais 6. Nem preciso falar, né, pessoal? Isso aqui só está escrito por extenso. Se a gente pegar isso aqui e transformar na linguagem matemática usando os números e as operações. 4 mais 6. Quando eu falo 9 menos 2, mesma coisa. Só vão pegar e transformar para a linguagem matemática. Se eu falar o quadruplo de 2, quadruplo vem de quê, pessoal? Vem de 4, né? Então, seria alguma coisa, 4 vezes o 2, certo? E essa linguagem usual e linguagem matemática também pode ser traduzida quando a gente não sabe o valor de alguma coisa. No exemplo aqui do slide anterior, a gente sabia, né? Era o dobro de 5, o triplo de 8, tal, tal, tal. E quando eu não sei, por exemplo, quando eu falo o dobro de um número, eu quero saber o dobro de um número qualquer. Eu não me interessa esse número, só quero o dobro de um número. Como que eu posso fazer isso em linguagem matemática? Lembra que a gente usa incógnitas e variáveis para determinar valores desconhecidos. Então, aqui na linguagem matemática vai funcionar da mesma forma. Se eu quero saber o dobro de um número, eu sei que vai ser o número dobrado, certo? Eu sei que o dobro vem de 2. Então, vou fazer o quê? 2 vezes x, tá? 2 vezes algum número. Esse x aqui, pessoal, vai estar representando algum número, qualquer número. Não me interessa. O dobro de x vai ser o dobro de um número, é o dobro de um número qualquer. Eu posso substituir isso aqui por qualquer número, tá? Mas você tem que entender que, na linguagem usual, se eu disser o dobro de um número e não falar qual número que é um valor desconhecido, usa-se a incógnita ou variável, tá bom? Se eu falar, por exemplo, a metade de um número. Metade de um número é a mesma coisa que eu pegar um número e dividir ele por 2. Vocês sabem disso, né? Que metade dividir por 2. Mas eu não sei que número que eu vou dividir por 2. Eu sei que é a metade de um número qualquer. Então, essa metade eu vou substituir por x, que é o nosso valor desconhecido. Então, a metade de um número traduzida para a linguagem matemática seria x sobre 2, tá? Que é um número qualquer dividido por 2. A metade de um número. Um número mais 5. Não quer dizer que eu vou colocar 1 mais 5 aqui. Não, pessoal, tá errado. Um número. Que número é esse? É um número desconhecido aqui. Não tá falando pra mim que número que é. Não falou que é 9 mais 5. Falou apenas que é um número. Se falou apenas que é um número, é porque é um valor que eu não sei. Se é um valor que eu não sei, a gente usa o quê? A nossa variável x, tá? Então, um número mais 5, x mais 5, certo? Próximo exemplo. O triplo de um número menos 6. Olha que essa aqui é um pouco mais complexa, né? Vamos analisar devagar. Primeira parte fala assim, o triplo de um número. A gente aprendeu agora que triplo é a mesma coisa que 3, né? Vai aumentar 3 vezes. Então, o triplo de que número? Desconhecido. Não falou o número, então quer dizer que é o valor desconhecido. Então, vai ser 3 vezes o nosso x. O triplo de algum número, 3 vezes x. Menos 6. Simples da vida, né? Subtração menos 6, que é o que está traduzido aqui na nossa linguagem matemática, tá? E por último, a soma de dois números. Falou que números são esses? O pessoal não falou. Então, são números desconhecidos. Eu sei que eu vou ter que somar dois números. Então, como eu não sei o valor deles, a gente usa as variáveis. Como são dois números diferentes, tá? Se são dois números diferentes, eu não posso colocar, por exemplo, x mais x. Senão, vai estar representando o mesmo valor. Mesma letra representa o mesmo valor. Como eu sei que a soma desses dois números vai ser diferente, a gente usa letras diferentes também. Então, nesse caso, fica x mais y. Eu estou somando aqui dois números, que eu não sei quais são, mas eu estou somando, certo?
No começo fica meio confuso, mas aos poucos vocês vão adaptando a isso aqui, tá? Usar essa linguagem matemática. Próximo. E a primeira parte, essa parte que a gente vai aprender agora, é sobre simplificar as expressões algébricas. Lembra lá em fração, quando a gente aprendeu simplificação de fração? O que era simplificação, pessoal? Era reduzir uma fração, fazer ela ficar menor, ficar pequena, tá? E acontece da mesma forma aqui na expressão algébrica. A gente vai aprender como que reduz ela, como que ela fica menor, de forma com que ela não vai alterar o valor. Ela vai ficar pequena, mas vai ser equivalente, ok? Esse é o foco da nossa aula de hoje. Por exemplo, se eu tenho x, y mais y mais y. Y mais y mais y são letras iguais, não são? Pessoal, anota isso que é muito importante. Sempre que eu tenho variáveis iguais, eu posso somar. Termos diferentes, eu não posso fazer operação com eles. Eu só posso fazer operações quando os termos são iguais, que é o exemplo aqui do y, tá? Eu não poderia, por exemplo, pessoal, somar x mais y. Como é que eu vou somar x mais y se são números de valores diferentes, se são variáveis diferentes? É impossível somar x mais y, ok? A gente só acontece, às vezes, de multiplicar, fazer operação quando são diferentes, quando a gente usa a propriedade distributiva, que é a multiplicação. Em soma e subtração, a gente não soma termos diferentes, tá? Jamais acontece isso aqui. Nesse caso aqui, eu posso somar, então? Eu posso. Todos eles são iguais, não são? Se são iguais, a gente pode somar. Então, y mais y vai dar 2y, certo? 2y mais y, 3y. Eu tenho 3y aqui. Lembra que sempre tem um 1 que fica oculto aqui do lado da letra, né? Sempre tem esse 1 aqui, só que ele não precisa aparecer. Então, eu posso dizer, pessoal, que y mais y mais y é igual a 3y. Quando eu falo que é igual, isso significa que são expressões algébricas equivalentes. O que é equivalentes? Que têm o mesmo valor, que têm o mesmo resultado, que são exatamente iguais, tá? Significa que tanto faz eu usar essa operação aqui ou essa, elas vão dar o mesmo resultado, independente do valor que eu atribuir para o meu y, tá bom? Mais um exemplo. M menos 7m. Eu posso somar? Subtrair aqui, no caso, o m menos o 7m? Eu posso, pessoal, porque são letras iguais, são variáveis iguais. Eu tenho um m aqui, eu também tenho um m aqui, então tá tudo certo, tá? Agora, a gente tem que lembrar que quando a variável está sozinha, significa que ela tem um 1 aqui do lado dela, tá bom? Isso facilita na hora do cálculo. Então, eu vou fazer o quê? 1 menos 7, tá? O 1, ele é positivo, quando não tem sinal, significa que é mais. Agora, a gente vai fazer essa operação aqui. Lembra que sinais diferentes conserva o sinal do maior número. Qual que é o maior número? O 1 ou o 7? O 7, então, vou conservar o sinal de menos. E subtrai 7 menos 1, 6. Então, a resposta aqui fica menos 6m, tá? M menos 7m vai dar menos 6m. E isso aqui significa que são expressões equivalentes. Significa que m menos 7m é igual a 6m. É a mesma coisa. Quando eu falei de atribuir valor, pessoal, eu quis dizer assim, ó. Deixa eu fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, eu vou falar que o y vai valer 2. Y vale 2. Beleza. Eu que inventei agora, tá? Inventei que o y vale 2. Se o y vale 2, eu posso substituir ele por 2, certo? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, vou substituir. 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2 vai dar 6, certo? E eu falei que esses 3y aqui, eles valendo 2, vai ser equivalente a 3y, certo? Aqui vai dar 6. Desse outro lado da igualdade, também tem que dar 6. Se não der 6, é porque elas não são equivalentes. Então, aqui, repeti o 2 no lugar do y, eu coloquei o 2, que eu estou falando que ele vale 2. 3 vezes 2, 6. São exatamente iguais.
tá? Isso que são expressões algébricas equivalentes. São expressões algébricas que, quando eu substituir algum valor nelas, elas vão continuar tendo o mesmo valor. E a última, um pouco mais complexa, né? Que é o 5 parênteses x mais... Lembra que quando não tem sinal entre um número e um parêntese, significa que está multiplicando, tá? É 5 vezes. 5 vezes parênteses x mais 2 menos 8 vezes x. Agora eu vou me deparar com uma situação um pouquinho diferente, pessoal, para resolver isso aqui. Presta bastante atenção, se precisar pausa o vídeo, volta de novo, vai no grupo, me pergunta, mas não fica com dúvida, tá? Se eu tenho uma multiplicação por um parênteses, a gente vai fazer o método que vocês conhecem como chuveirinho, né? O chuveirinho, pessoal, ele tem nome, chama propriedade distributiva, que eu vou distribuir, tá? Vocês conhecem como chuveirinho, porque a gente vai fazer o quê? Multiplicar esse número que está aqui fora pelos números que está dentro. Dessa forma, quando eu faço isso, eu formo um chuveirinho aqui nas setinhas, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar o meu 5 e vou multiplicar por tudo que está dentro do parênteses. E sempre é esse mesmo processo, tá? Pega o número e multiplica por os números do parênteses. De que forma? Vamos começar. 5 vezes x. 5 vezes x vai dar quanto? 5x, certo? Então, vai ficar aqui. 5x. 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10, certo? O sinal, eu vou repetir agora o mesmo sinalzinho que está no parênteses, que é o mais. Agora, 5 vezes 2, 10. Coloco 10. Agora, a gente vai repetir todo o restante da equação. Vai ficar traduzida dessa forma. 5x mais 10 menos 8x. Da onde saiu esse 5x? Da multiplicação 5 vezes x. E da onde que saiu esse 10? Do 5 vezes 2. Agora, lembra quando eu falei que eu só posso somar ou subtrair termos que são iguais, termos que são semelhantes? Eu não posso somar termos que são diferentes, pessoal. Eu não posso fazer 5x mais 10, tá? Eu não posso colocar 15x aqui, isso não existe, tá? Não posso jamais, tá? Super errado. Eu só posso fazer essas operações quando os termos são iguais. E eu analisando aqui essa equação, essa expressão, desculpa, eu percebo que o 5x e o 8x são termos semelhantes, não são? Aqui o 5x tem uma letra, né? E o 8x também tem uma letra que é a mesma. Se eles são iguais, eu posso fazer a operação com eles, tá? Como é que vai ficar isso aqui? 5, vou colocar aqui embaixo para vocês entenderem mais fácil o que eu estou querendo dizer. 5x menos 8x. A gente vai resolver essa operação. Lembra que o 5 é positivo, agora vamos fazer o joguinho de sinal para poder resolver. 5x menos 8x. Conservo o sinal do maior número. Qual que é o maior número, 5 ou 8? O 8. Então, já sei que a resposta vai ser negativa. E faço o quê? Subtraio. 8 menos 5 vai dar 3. Então, vai ser menos 3x. Tá bom? E vou repetir o 10 normalmente. Terminei minha equação de reduzir e simplificar a minha expressão numérica. Expressão algébrica, que o pessoal está incutido aqui. Então, isso significa que são expressões equivalentes, igual ali no primeiro exemplo, funciona da mesma forma, tá? A diferença é que aqui tem um grau de complexidade um pouquinho maior, tá? Significa que 5 vezes x mais 2 menos 8x é exatamente igual, é equivalente a menos 3x mais 10, tá? São expressões que vão ter o mesmo resultado, o mesmo valor quando a gente substituir o número para x, ok? E é dessa forma que a gente simplifica a fração, resolvendo as operações, fazendo as operações com os termos semelhantes e reduzindo ela. Percebeu que todas ficaram menor? Aqui era 3, repetiu o y 3 vezes. A gente simplificou para 3y, que é a mesma coisa. A primeira era m, a segunda, m menos 7m, reduziu para menos 6m, que é a mesma coisa. E a terceira, que era essa enorme aqui, né, virou menos 3x mais 10, reduziu, certo? Então, é isso, pessoal. Agora vamos voltar para o grupo para conversar e resolver exercícios. Beijos!